Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, shalom, 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 quer dizer paz, alegria, gozo, felicidade, maravilhas. Lembrando a todos que estamos falando ao vivo de Lajinha, Minas Gerais, aqui essa cidade fica na região da Zona da Mata Mineira, pertinho do Sul Capixaba. Nós estamos tratando do curso de Teologia, primeira fase, nível básico. O curso de Teologia tem várias bases, tem várias divisões. Primeiro é o básico, depois o intermediário e depois o bacharelado livre. E se quiser fazer, faz o curso superior do MEC. Aí tem que ter o segundo grau, né? Nós estamos aqui em Lajinha desde 1992 com o nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, que é da igreja chamada Ministério Tabernáculo, que tem mais de 80 igrejas no Brasil. Tem o Seminário Bereshit, que é do curso intermediário. No curso do Tabernáculo tem o curso básico. O Bereshit trata do intermediário e a faculdade trata do curso de bacharelado livre. Tem mestrado e doutorado, tem estudo de cantares, filologia, tem estudo dos números na Bíblia, geometria. Tem muitas coisas boas aqui. Nós estamos estudando a Bíblia desde 92 e posso dizer com certeza que ainda nada sabemos, ou pouco sabemos, né? Nossa aula é Geografia Bíblica 2, segundo bloco de Geografia. Só são 2 blocos. No primeiro livro tinha Geografia Bíblica 1 e agora Geografia Bíblica 2. Na aula anterior nós estávamos falando do relevo, da orografia de Israel. Aí nós falamos, a última aula, sobre a Transjordânia. Transjordânia que fica além do Jordão. E Cisjordânia a quem? Então o Jordão está dividindo aqui Israel da Síria, Israel da Jordânia, até chegar no Mar Morto. O Rio Jordão nasce lá em cima do Monte Hermon, a 2.800 metros de altura, das suas 3 nascentes, e vem desaguar a 240 km em linha reta, cá embaixo no Mar Morto. A aula de hoje está falando de deserto. Deserto é o que mais tem em Israel. Por quê? Porque a terra de Israel é muito seca. 50% das terras são deserto. E deserto, o que é um deserto? Um deserto tem a ver com muita coisa, né? Mas a palavra deserto vem do latim desertus, é o participio passado do verbo, né? Deserere, quer dizer abandonar. E até no termo grego disso, quando você pega o grego do deserto, que é a palavra ermos, ermos quer dizer isso. O ermos, a palavra ermos aparece 49 vezes no Novo Testamento, do grego, quer dizer solitário, abandonado, desolado, né? E aparece essa palavrinha no Novo Testamento em 9 livros. 1/3 dos livros do Novo Testamento tem a palavrinha ermos, que é de deserto. Então, a mesma do latim, quer dizer abandonar. O que é um deserto? É uma região que tem pouca chuva, né? O segredo do deserto é isso, é muito seco, é muito árido, não chove. Muito pequena precipitação pluviométrica. Então, poucas vidas tem ali, mas tem vida, mas poucas, né? Tem as riquezas de vida que normalmente permanece escondida. Ninguém aguenta o deserto. De dia dá 50 graus Celsius e à noite o contrário, porque não há onde reter umidade, né? As paisagens desérticas têm alguns elementos em comum. Primeiro, o solo geralmente é muita areia e duna. Muita areia que tem em deserto. Ou então solo rochoso, são típicos, né? E escassez, quase não tem vegetação. As terras são baixas, pode até ter sal, né? Muito vento, e aí fica varrendo, o vento varre, e fica pouca coisa ali. O deserto, algumas vezes, contém depósitos minerais valiosos, que foram formados no ambiente árido, ou que foram expostos pela erosão. Por serem locais secos, os desertos são bons para preservar artefatos humanos e fósseis, né? Evidentemente que muitas coisas podem ser preservadas, por exemplo, como os rolos da caverna de Qumran, né? Qumran ficava na boca de deserto. A vegetação, quando tem, é pequenininha, gramíneas, né? No deserto costuma ter alguns lugares que tem poços de água, chamam oásis, né? A fauna composta geralmente de animais roedores, ratos, répteis, serpente, lagarto, inseto, animais que não precisam muito de água, né? Camelo, por exemplo, não precisa muito de água. Muitos animais saem das tocas somente à noite e outros passam a vida inteira sem beber água. Extrai a água do alimento que ingere. A palavra deserto aparece no Antigo Testamento, Midbar, a mais famosa delas, 256 vezes. O livro que mais tem deserto no Velho Testamento é Êxodo, 25 vezes, Jeremias 21 e Isaías 20 vezes. E geralmente o significado da palavra é esse: região plana, apropriada à criação de gado, área meio fértil, meio árida, e deserto propriamente dito.
Tem outros vocábulos, como Yesimon, que é um território deserto, Orbá, que é uma aridez, desolação, ruína, e Siá, quer dizer terra árida, mas é isso aí. A enciclopédia Mirador diz que região deserta é uma região escassa de precipitações, não tem chuva, né? E nas quais a cobertura vegetal é praticamente nula, ou está reduzida a algumas plantinhas isoladas. Então, desertos famosos nós temos no mundo, deserto Saara, aqui, deserto do Atacama, aqui no Chile, deserto de Gobi, na China, né? O Kalahari, também na África. A Bíblia cita alguns desertos, mas vamos dividir em duas partes. Tem os desertos da chamada Península do Sinai, que a gente vai encontrar quando eles estão saindo do Êxodo, né? O povo de Israel está vindo do Êxodo, que é 600 e poucos mil homens, mais de 20 anos, e vai passando o deserto ali da Península do Sinai. E depois tem os desertos da Judéia. A área de Samaria e da Galileia não tem deserto, é a área mais fértil da Terra Santa e não temos deserto por ali. Então, os desertos, primeiro, os desertos do Sinai. Os desertos do Sinai são aqueles famosos desertos, né? Quando ele sai aliás, quando Moisés chegou lá no faraó, ele dizia: deixe o meu povo ir caminho de 3 dias para que me celebre uma festa no deserto. Ele já propõe festa no deserto. Você imaginou o que é festa no deserto? É total dependência de Deus. Porque no deserto não tem padaria, no deserto não tem açougue, no deserto não tem água mineral, no deserto não tem fogão. Então, festa no deserto é o que? A festa da dependência de Deus. É a pessoa aprender a depender. Deserto é lugar de depender de Deus. Por isso que a pessoa fala: estou passando no deserto, estou na luta, estou no vale. É isso mesmo. Depois da luta vem a vitória. Se não tiver luta, não tem vitória. Então, festa no deserto aparece várias vezes. Moisés falou várias vezes com o faraó. Êxodo 5, Êxodo 3, Êxodo 7, Êxodo 8. E Deus fez, quando o povo saiu, e Ramsés, Sucote e Etam chegou até Piairote, naquela noite fatídica do mês 15, do dia 15 do mês chamado primeiro, que é o mês de Nissan, ou Abib, eles iam caminhando pela estrada dos filisteus. Eles iam passar por cima, que havia uma estrada ali, marginando, né, a orla marítima. Mas Deus não deixou. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, para que provasse o que estava no coração dele, conforme Deuteronômio capítulo 8. Coloquei você 40 anos para provar o que tinha no seu coração, se vocês tinham convertido mesmo ou não tinha, né? Então, a vida do povo judeu, no êxodo, 40 anos, foi deserto. E primeiro deserto, o deserto de Sur. Atravessou o Mar Vermelho, deserto de Sur. Depois deserto de Sim, depois deserto do Sinai. Eles chegaram com 90 dias, eles já estavam no deserto do Sinai. E ali ficaram mais de ano. Nesse período ali foi que fizeram o tabernáculo, inauguraram o tabernáculo, tudo nesse período aí. Então, desertos do Península do Sinai são esses que eu falei, né? O deserto de Sur, deserto de Sim, Parã, Cádiz, Berseba, todos esses desertos ficam aí na região colossal do deserto do Sinai, vai do noroeste da Península, noroeste, o norte com o oeste, noroeste do Sinai, vai até o Golfo de Suez, que é embaixo, o canal onde hoje em dia é o canal de Suez, né? Os desertos da Judéia têm algumas peculiaridades. Alguns estão relacionados à vida de Davi. Assim que Davi fugiu de Saul, começou a fugir, ele andou bastante em desertos. É citado o deserto de Zif, o deserto de Maom, o deserto de En-Gedi. Sempre está nessa região aí, né? Os zifeus é aquele povo que acusa, né? Quem acusa muito é chamado de zifeu. Ele só aparece 2 vezes na Bíblia, todas as vezes acusando os outros, denunciando, fazendo delação, que não era premiada, né? Tentando fazer média com Saul, avisando que Davi estava lá, mas Deus deu livramento. Joabe tinha uma casa no deserto, foi sepultado lá, segundo 1 Reis 2,34. Havia um deserto subindo depois do mar de Quinerete para Damasco. O deserto de Edom ficava na Transjordânia. Havia algumas cidades que ficavam em deserto, por exemplo, Tadmor era a cidade que ficava no deserto. Bezer, uma cidade que ficava no deserto. O deserto de Tecoa e de Jeruel tem a ver com o rei Josafá. Josafá, naquela guerra dele, quando ele enfrentou multidões e multidões de inimigos e não tinha para onde correr, ele pegou e pediu a Deus direção e ficaram cantando e louvando, e Deus fez uma grande confusão no meio dos inimigos e matou todos. O deserto de Tecoa e de Jeruel. Quando eles chegaram em Cades Barneia, rodearam 38 anos ali, naquele deserto, em torno de Cades Barneia. Vai depois sair para começar a caminhada rumo à travessia do Jordão, lá na beiradinha, na cidade de Bet-Jazimote, Abel Sitim. Então nós temos a primeira ocorrência de deserto, aparece em Gênesis 14, 6. E a última, Malaquias 1, 3.
No Novo Testamento, o mais famoso, um homem do deserto, chamado João Batista, né? Filho de Zacarias e Isabel. Zacarias da 8ª turma do sacerdote, turma de Abias. Ele pregava no deserto, né? Todos foram encontrar com ele no deserto. Começou a batizar ali perto do Jordão, na altura de Betânia do Jordão, chamado Betábara. Ali que começou a batizar, e é onde Jesus foi encontrar com ele. Foi encontrado. Então tá aí a palavra deserto no hebraico, tem o nome de um livro, né? Bamidbar, no deserto. E aparece em 14 livros a palavra no hebraico e 256 ocorrências. Então eu creio que o que nós tínhamos que falar de deserto era isso aí. Os dois principais blocos de deserto, o deserto do Sinai e o deserto da Judéia, que é esse que eu falei, Tecoa, e Zif, Maom, Ged, e Tadmor, Jeruel, Cádiz, etc. Vamos ficando por aqui, voltamos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.